Oi pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal PRL Perfume. Eu sou Henrique Perrella, dono do Instagram PRL Perfume e dono do blog prlperfume.com, onde você vai encontrar todo o meu histórico de textos escritos nesses últimos 10 anos. E aos poucos também eu tenho postado links dos vídeos do YouTube para que vocês consigam achar com mais facilidade também. E até mesmo no futuro achar por índice, que é um dos objetivos que eu quero fazer da organização no blog. Hoje eu estou dando continuidade à linha Faraway, trazendo os dois últimos perfumes que faltam da coleção que ainda é encontrada para venda no Brasil, que são os perfumes da linha Rebel. Você tem o Rebel, que foi lançado em 2018, e o Rebel and Diva, que foi lançado o ano passado, em 2020. Os dois, eles têm frascos diferentes da linha Faraway tradicional e eles são rupturas em termos de estilo com os perfumes Faraway. Eu acredito até que o nome Faraway Rebel, de rebelde, combina muito bem nesse caso, nesse sentido, porque ele de fato é um rebelde na linha Faraway. O mais próximo dele que eu vejo talvez seja o Glamour, mas ainda assim ele rompe praticamente com toda a assinatura olfativa da linha Faraway. O Rebel, ele foi inspirado em uma mulher que emana indícios de inocência sob uma camada de paixão audaciosa. E a ideia para essa fragrância foi fazer a mistura de algo travesso e atraente. Basicamente eu vejo esse perfume como uma tentativa de atrair um público mais jovem para a linha Faraway, até porque o tradicional ele já está datado, ele já fez mais de 25 anos de existência, ele foi lançado em 94, ele deve ter uns 27 anos nesse ano, então já é uma boa idade e provavelmente a geração mais atual não se identifica com a linha, mesmo com as outras fragrâncias. A marca começou a fazer um processo de renovação da assinatura olfativa do Faraway, a partir do Infinity e depois com o Glamour também, ela acabou indo numa direção mais juvenil. E o Rebel, ele também é um esforço nesse sentido, de trazer um público mais jovem, não necessariamente adolescente, mas eu vejo talvez como alguém na faixa dos seus 20, 21, 22 anos para dentro da linha. O que eu percebo que difere em relação às fragrâncias anteriores? Primeiro, nós temos pirâmides olfativas bem mais simples e você percebe claramente que o foco nos materiais de Madagascar, eles se vão. Então você, nessa fragrância em particular, você não tem nem baunilha listada, nem ylang. Você ainda tem um aspecto floral. Pelas notas que você tem são as seguintes: você tem creme de cassis, flor de laranjeira fresca, toffee e chocolate. É uma pirâmide olfativa bem simples e direta para fragrância na pele. Para mim, eu diria que esse perfume ele também tem algumas flores que não são listadas, mas é um outro estilo de flor de laranjeira. Vai bem numa direção cítrica e numa direção adocicada, mas ao mesmo tempo você não tem aquela laranjeira ultra doce. É como se você tivesse um leve aspecto da Talcadinho aqui, que combina muito bem com a flor de laranjeira e que me faz pensar numa direção meio de íris e violeta. E é como, para mim, se essas notas sustentassem a ideia de cassis na saída. Então você nota um aspecto meio verde, ardidinho de cassis, mas eu sinto também como se tivesse uma espécie de amora, framboesa. Eu noto outras nuances aqui e que me fazem pensar tanto na laranjeira em si, que ela pode ser levada mais numa direção frutada, que remeta à uva ou remeta a frutas silvestres suculentas, ou também me faz pensar meio numa ideia de violeta e de íris, só que não um perfume bem atalcado. É como se fosse um leve aspecto da talcadinho e docinho que complementa tanto a ideia da laranjeira quanto a ideia do creme de cassis. Essa fragrância, conforme ela evolui na pele, ela vai mostrando o aspecto do toffee. Ele tem como se fosse um aspecto gourmand, meio torrado, mas da forma como ele é trabalhado você não nota isso de maneira tão evidente, não está
assim na tua cara. Eu sei que tem uma molécula bem interessante nesse perfume, que ela tá bem dosada aqui, porque quando ela tá em grandes quantidades, por incrível que pareça, ela é usada para fazer notas gourmands, mas eu já senti essa molécula pura, e ela pura tem cheiro de metal soldado. É uma molécula muito ousada, muito diferente, que tem uma performance muito boa e que serve para dar efeitos torrados nas fragrâncias. Aqui ela está bem discreta, ela ajuda a trazer o aspecto meio amargo do chocolate, ajuda a trazer a ideia de um toffee, de um caramelo meio torrado, uma coisa nessa direção. Esse perfume para mim tem bastante musk também, ele é bem macio, e ele fica bem confortável na pele. Passando a saída, ele vai numa direção mais cremosa, mais um pouco atalcadinha, como eu te disse, me lembra violeta, e fica um gourmand aconchegante. Para mim, ele e o Faraway Glamour, eles meio que se conversam, eles acabam sendo meio que similares entre si, e são variações de ideias muito parecidas. Quem gosta de um provavelmente vai gostar do outro também. A única diferença é que o Glamour tem a íris em maior evidência, e o Glamour, talvez a flor de laranjeira dele não é tão frutada quanto a desse perfume. A flor de laranjeira do Glamour ela é um pouco mais adocicada, e a evolução dele é mais musk também. Inclusive deve dar um layer bem interessante entre os dois, viu? Eu não fiz esse teste, mas se alguém fizer, conta pra mim o que vocês acharam, ou se alguém já combinou os dois, se ficou legal ou não na pele. Esse é o primeiro da linha, e aí devido ao sucesso a marca expandiu e trouxe também o Rebel Indiva, que pra mim é um perfume bem interessante, mas ao mesmo tempo é um perfume que não corresponde às expectativas que eu tinha. Porque ele foi divulgado assim, pelas notas que ele tem. Nota de pimenta rosa, jasmim sambac, magnólia, pipoca e caramelo. Seria uma pipoca caramelada, e eu esperava uma pipoca caramelada que nem o aroma que eu conheço de pipoca de infância. Aquelas pipocas que você comprava na porta da escola, que o pipoqueiro fazia com aqueles sabores de morango, de uva, daqueles sabores frutados artificiais, e que eram doces e ficava aquele cheiro caramelado, doce frutado, espalhando pelo ar junto com o aroma amanteigado da pipoca. Mas para mim, esse perfume não entrega isso. É uma fragrância interessante, hoje eu percebi outras nuances dela, e depois que eu vi qual que foi a proposta comercial que foi lançada essa fragrância, para mim ela fez mais sentido, mas a pirâmide olfativa para mim não casa com o que ela realmente é na pele. Porque esse perfume ele foi feito o quê? Para mulheres corajosas que rejeitam as regras impostas pelos outros. Um perfume que celebra o quão único cada mulher é. É basicamente um perfume que é feito para mulher que não quer se encaixar no estereótipo de perfume feminino doce, frutado, gourmand, que vai sempre nessas mesmas direções. Eu sei que esses estereótipos existem porque eles vendem muito bem, mas eu sei que muitas mulheres também não se encaixam neles e procuram fragrâncias diferentes. E nisso eu achei que a Avon foi bem ousada lançando esse perfume justamente numa linha mais jovem, que é a linha Faraway Rebel. O Rebel Indiva, para mim, é um perfume feminino que tenta incorporar elementos da perfumaria masculina. Então, se você presta atenção, ele tem o aspecto especiado mais evidente, ele tem uma base que tende para um amadeirado. Eu noto, ainda que a marca não liste, eu percebo bem aqui o uso de um material chamado cashmiran, que traz um aroma aveludado, meio terroso, floral, ambarado. Ele às vezes tem um cheiro meio úmido que remete a patchouli, inclusive. E para mim ele é combinado com algum material meio ambarado que traz uma ideia, ainda que seja macia, de madeira, para não ficar algo muito masculino. Ele realmente foge às regras do que seria um perfume feminino e traz esse aspecto mais seco e mais amadeirado para a composição. Uma amiga minha que acompanha o blog, que é o blog não, o YouTube, que é a Gabi, ela comentou inclusive que ela sente justamente o cheiro de pipoca aqui como se fosse a pipoca estourando. E ela interpreta por esse ângulo dessa fragrância. Então pode ser que a marca tenha escolhido a pipoca
por essa perspectiva, mas para mim eu esperava um aroma bem amanteigado e que tivesse nuances de morango também. Eu tenho uma ideia de pipoca muito específica na cabeça, então esse perfume ele acaba me frustrando por conta disso. Eu acho interessante a forma como a pimenta rosa é trabalhada nessa fragrância, porque para mim ela vai quase na direção de uma outra especiaria, que é o açafrão, que tem um aroma um pouco mais metálico, especiado, mas ao mesmo tempo ela tem aquele aroma especiado frutadinho de uma pimenta rosa. A pimenta rosa é uma pimenta que ela não é tão seca quanto uma pimenta preta, uma pimenta malagueta, uma pimenta branca. A malagueta ela é bem mais picante. A pimenta preta ela é seca e quase insensada com um toque fresco. Já a pimenta rosa ela vai numa direção um pouco mais frutada e levemente floral. E eu percebo a pimenta rosa nessa fragrância. Inclusive, algumas usuárias comentam que sentem bastante pimenta rosa nesse perfume, que se decepcionaram por conta disso, porque esperavam mais pipoca caramelada, mas para mim a pimenta rosa está bem dosada nessa fragrância. Você tem na evolução um aroma floral, que é o jasmim sambac e a magnólia. O jasmim sambac, para mim, ele tenta trazer essa ideia meio de morango para pipoca, mas para mim poderia ter mais jasmim aqui. Eu acho que tem mais magnólia, trazendo um aroma floral fresco. E a magnólia é uma flor mais clássica, eu acho que ela está bem encaixada nessa fragrância. E como eu disse para vocês, na base, o que eu sinto de mais ousado aqui é como se fosse um aroma que, ainda que seja aveludado e tenha toques florais, ele vai numa direção mais amadeirada e ambarada. Performance excelente desse perfume na pele, compatível com os primeiros Far Away, e não é um perfume tão jovem assim, na minha opinião, a não ser que você encare ele como algo jovem pelo tom de ser rebelde e realmente fugir das expectativas, inclusive do que se espera de um perfume jovem. Não é uma das minhas fragrâncias favoritas da linha, porque eu esperava realmente pipoca, eu queria pipoca. Gente, me entreguem pipoca nos perfumes. Nem o Miss Dior Cherry pra mim tem cheiro de pipoca. Eu nunca vi aonde o povo sente cheiro da pipoca naquele perfume. Pelo amor de Deus, eu quero cheiro de manteiga, de pipoca estourando. Entreguem pipoca, eu quero pipoca. Não tem pipoca pra mim aqui, não tem. Então, por isso que eu acabo me decepcionando com esse perfume, porque se você me prometeu pipoca, eu sou que nem aquelas crianças chatas. Eu quero que você me prometeu. Eu não sinto pipoca aqui. Mas, de maneira geral, é um perfume bem interessante, que foge o estereótipo de um perfume jovem e que se destaca dentro da linha Far Away. Eu não sei se ele vai continuar muito tempo em catálogo, justamente porque não me parece ser o tipo de perfume que vende muito bem. Mas pode ser uma surpresa e pode ser que fique. Eu espero que vocês tenham gostado da avaliação dos dois Far Aways. Agora faltam mais 4 para vocês. E eu vou trazer agora algumas raridades para falar mais sobre a linha, que é uma linha muito interessante da Avon, que tem umas fragrâncias que valem a pena ser conhecidas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo a todos vocês uma boa noite, um grande abraço e até o próximo vídeo. Se cuidem!